Bolsonaro deve ser mesmo julgado no STF? E por que o ex-presidente Lula foi julgado na primeira instância? Olá, olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. Essa é a grande pergunta que muita gente faz. E não é só bolsonarista, não. Eu vejo muita gente moderada, que quer realmente justiça, mas faz essa pergunta, né? Por que Lula foi lá julgado na primeira instância e por que agora Bolsonaro está no STF? É porque Xandão quer? Vamos responder essa pergunta. Mas antes eu estou aqui usando minha camiseta amarela, como sempre, promessa. Só vou tirar ela quando acabar esse julgamento e vamos ver o que vai dar. Mas não se preocupe, ela está cheirosinha, ela fica penduradinha só para gravar e vou usar todo dia nesse processo, né? Então vamos responder, procurar responder essa pergunta. É sem achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu quero aquilo outro, não. Vamos analisar, eu dei uma pesquisada sobre isso para poder responder, porque a gente fica em dúvida, né, sobre isso. Por que Lula, como ex-presidente, estava lá na primeira instância? Agora Bolsonaro, ex-presidente, está no plenário, está no STF. Por quê? Porque vamos voltar o filme lá atrás. Lá, a jurisprudência do STF lá dizia que o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, lá em 2017, 2016, 2018, e vinha, dizia o seguinte: o foro privilegiado era somente para ocupantes de cargos públicos, não é? Então, quem estava no cargo público e cometeu um crime ali no exercício do mandato daquele cargo, ele seria julgado pelo STF. Mas se essa pessoa deixasse o cargo e depois fosse descoberto um crime, mesmo ligado lá ao mandato dele, mesmo ligado, ele seria julgado lá na primeira instância. Então foi isso que aconteceu quando veio a Lava Jato, que descobriu, né, com todas aquelas provas, e envolveu ali, né, o presidente Lula e respondeu o processo, foi na primeira instância, porque ele era ex-presidente, mesmo que os crimes estavam ligados lá ao exercício do cargo dele, mas era o que dizia, na época, a jurisprudência do STF. Então, o que acontecia muito aí? Quando um político estava enrolado lá no STF, né, com crimes, respondendo a processo, e ele via que ia dar ruim para ele, ia ser condenado no STF, eles renunciavam ao cargo. Ou político, ou um funcionário público ali, renunciava ao cargo para ficar livre daquele processo no STF e aquele processo ser enviado, mandado a ser aberto lá na primeira instância. Quer dizer, mandava o processo para a primeira instância e recomeçar tudo do zero lá. E aquele político poderoso podia, né, como sempre, pressionar o juiz lá para escapar. Então atrasava o processo. Tinha muita impunidade e tinha muita pressão em cima de juízes de primeira instância. Então, diante disso, quando foi em 2023, o STF mudou o entendimento, justamente agora dizendo, é o que vem acontecendo agora, é a jurisprudência atual, a partir de 2023. Quem ocupava cargo público, que saiu desse cargo público e foi descoberto, e foi aberto um processo de um crime, mesmo ligado a esse cargo público, essa pessoa ia responder no STF por foro privilegiado, porque tem relação com o cargo público que a pessoa exercia, mesmo já não estando no cargo mais. Então, como isso mudou, é por isso que o caso do ex-presidente Bolsonaro está no STF, justamente por esse novo entendimento da prerrogativa, né, de foro por cargo público, no caso, foro privilegiado. Aí vem a outra pergunta, né? Porque a defesa levantou e vem sempre levantando isso, e levantou também agora, né, ontem, né? Levantou isso. Bom, se está no STF, deveria estar no plenário e não na primeira turma lá. Eu até concordo, porque a gente começa a analisar, né? Um ex-presidente da República, um cargo grande, o cargo principal do país. Então, como ex-presidente,
seria bom, claro, estar no plenário para que todos os 11 ministros pudessem avaliar o caso ali e dar o seu voto de condenando ou absolvendo, né, para ser um julgamento mais justo, mais amplo, representando todo o STF. E aí, por que isso não acontece? Por que está na primeira turma? Porque diz também a legislação, diz o regimento lá do Supremo, a jurisprudência, a nova jurisprudência do Supremo sobre isso, que no plenário do STF são julgados somente presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República. Esses cargos do primeiro escalão do país, vamos dizer assim, são julgados no plenário. E os deputados, os senadores, ministros, vamos dizer, já é o segundo escalão de poder, né, do país, está no segundo nível. Esses aí são julgados nas turmas. Aí a gente fala para pensar. E por que o ex-presidente, né? Porque lá no plenário, presidente. Aqui embaixo na turma, senadores, deputados, ministros. Aí não tem ex-presidente. Não está escrito ex-presidente. Então decidiu o STF, diante desse caso, que o caso do ex-presidente Bolsonaro, como ele não é mais presidente, para responder o processo no plenário, pega ele como ex-presidente e bota na turma para ser julgado. É um entendimento que teve no STF. Eu discordo desse entendimento. Eu sou bem imparcial nisso aí. Aqui não tem paixão política, não tem nada, mas eu acho que presidente ou um ex-presidente é um cargo muito importante que ele ocupou, ele deveria ser julgado no plenário, mas a justiça deu a palavra e a justiça da última palavra decidiu que, como o caso dele não está na lei como ex-presidente para responder no plenário, colocou na turma. Então, quer dizer, não dá para a gente falar, não, isso é abuso de poder, isso não. É um caso que está no vácuo. Está no vácuo. A legislação deixou isso aí no vácuo. Então, decidiu o Supremo botar na turma. Então, não tem o que discutir isso aí. Agora, se dissesse que um ex-presidente, na lei, responde no plenário, ele tinha todo o direito de ir atrás disso aí e realmente teria razão. Mas, nesse caso, o Supremo decidiu que fica na turma. Então, é isso aí, pessoal. Ele vai ser julgado lá na turma. E aí ele tem até mais uma chance, porque ele sendo julgado na turma lá, eu acredito que ele pode fazer depois, se ele for condenado, faz um recurso pedindo para o plenário analisar, né? Mas aí acredito, como a primeira turma é a palavra final, é uma decisão colegiada no caso, né? E sobre a condenação, não teria mais como reverter a condenação. Mas ele pode recorrer lá para o plenário para diminuir a pena, dosimetria, outros embargos, dizer algo que foi inconstitucional, como ocorreu com o ex-presidente Lula lá, quando recorreu na quarta instância, né? Porque ele foi condenado, Lula foi condenado na primeira, na segunda, na terceira, que é o STJ. Aí ele recorreu ao Supremo dizendo que a condenação dele era inconstitucional, no caso, porque ele foi perseguido e que o processo não deveria estar em Curitiba e tudo mais. Quer dizer, aí o STF, o plenário, serve para essas coisas aí, né? Então, um recurso de Bolsonaro, ele pode recorrer para diminuir pena, para dizer que o processo é ilegal, é inconstitucional, essas coisas. Mas o plenário não pode dizer se ele é condenado, se ele é culpado ou inocente. Isso aí é decidido na turma. Agora, o que poderia o plenário era anular o processo, como anulou do Lula. Se ele achar alguma coisa inconstitucional. Mas como o plenário ia anular isso aí, se foi uma turma deles lá que condenou, quer dizer, isso aí já está tudo bem alinhavado, né? Então, isso é impossível, acredito, de acontecer um caso desse, de um plenário anular uma decisão de uma turma do próprio STF. Então, acredito que Bolsonaro será condenado, não terá chance de reverter, só teria uma anistia que estão falando aí, mas também eu acho que é só blá, blá, blá. Uma anistia lá no Congresso para anular tudo, anistiar todo mundo, né? Tarcísio lá, o candidato que vai ser de Bolsonaro, né? Até para ganhar voto,
do rebanho bolsonarista está falando isso no Congresso, mas eu vejo só fogo de palha, eu vejo teatro ali adulando o rebanho bolsonarista para ganhar os votos deles, vai dizer que vai atrás dessa anistia lá no Congresso e tal. Mas o STF já deu sinais que isso, se fizer uma anistia lá, para um caso de crime contra o Estado, né? Tentativa de golpe contra o país, isso aí não pode ser anistiado, isso é cláusula pétrea na Constituição, não pode ser anulado. Então, não pode ser anistiado. Aí, quem anularia tudo, essa decisão do Congresso, se desse anistia, o próprio STF daria a palavra final. E a condenação fica valendo. Então, vamos ver os próximos capítulos e vamos em frente. É isso.